Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Balgarte. Presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar todos que aqui se encontram, mais uma vez. Bom, eu quero fazer uma fala num tom de preocupação. Na última sexta-feira, no Diário Oficial do Município, nós vimos que, a pedido, o Procurador-Geral do município, Dr. Valdecir Fontanella, pediu para se retirar da condição de Procurador-Geral. Eu temo e eu tenho uma preocupação, porque recentemente, quando o então Procurador-Geral do município se afastou, a gente teve uma cena triste da cidade, uma teimosia de um prefeito, e após um impeachment aqui na Câmara de Vereadores, e problemas que perduram ainda e não agregaram nada para o desenvolvimento da sociedade. E essa é a minha preocupação. O doutor Valdecir é um homem ilibado, respeitado, com mais de 30 anos na vida pública, defendendo o município, um profissional competente, e ele se retirar nesta condição, nesta altura do campeonato, em que está fervendo a pauta da água, me traz muitos questionamentos. Fica uma reflexão. Talvez alguns vão dizer que tem a ver com a aposentadoria. Se fosse isso, ele já poderia ter se aposentado. Mas fica a minha preocupação aqui, o meu registro. Bom, eu falava hoje de manhã com a vice-prefeita de São Marcos, a Fabiana, e foi uma conversa muito proveitosa. Conversei com o jurídico lá também, enfim, com mais algumas pessoas. E, na época, o ano passado, ela era vereadora e a Câmara de São Marcos aprovou a toque de caixa, a concessão, o aditivo. 30 anos lá. E ela achou que seria o melhor a fazer e ela votou a favor. E eu perguntei para ela se hoje ela estava arrependida. Ela me disse, sim, eu estou arrependido. Porque as coisas não são como era antes. Tivemos vários problemas, ela relatava. E ela me trouxe um caso que me trouxe, sendo bem redundante, uma preocupação gigantesca. Poços artesianos, que a vereadora Fernanda falou. Teve um caso onde que um poço artesiano, a Corsã Egea, foi para estudar a composição, a potabilidade, e meio que se apropriou do poço. E o poço e a propriedade era de um promotor de São Marcos. Está na justiça. Aí eu penso assim, se com um promotor de justiça eles passaram a perna, então imagina o que eles vão fazer com a dona Maria e o seu João, que tem poucas informações. O controle da água está aí. Não é teoria da conspiração. Eles vão botar tudo no entorno deles, vão governar, vão mandar, vão fazer a bel prazer, e nós vamos ficar a ver navios. Preocupante, preocupante mesmo. Por isso que a gente precisa debater com mais afinco essa temática, não pode se esgotar. E quero dizer aqui que se tiver algum cidadão ou cidadã que é a favor da Corsã, nos contate, nos procure, e de preferência eu faço um desafio, que lotem o plenário quem é a favor da Corsã. O meu inimigo declarado é a Corsã. Então, será que vai lotar o plenário aqui com pessoas defendendo a Corsã? Eu acho que não. Bom, um outro assunto, até conversávamos na comissão, o vereador Silo, o Schmitz, o Valandra, a Glaci, Rua São Vicente. Eu venho conversando com o secretário de obras, o Matheus Paim, e quando eles fizeram a pintura, a sinalização da São Vicente, por alguns dias eu observei para ver o fluxo. Realmente, o fluxo de veículos melhorou, mas nós temos 3 pontos que nos preocupam. Me preocupa muito. Primeiro, aumentou a velocidade dos veículos na via, gerando mais insegurança aos pedestres, e nós temos muita preocupação com as vidas.
Segundo, sobrou poucas vagas de estacionamento, ou seja, se limitou muito. E terceiro, as pessoas estão tendo dificuldades para conseguir adentrar a sua propriedade para estacionar o veículo, tendo que fazer volta, enfim, entrando na contramão, porque está proibido. Falava com ele hoje, ele me disse que está com o corpo técnico, e eu quero dizer, secretário, olhe bem, acho que dá para rever, alterne, pinte um lado de branco, o outro deixa amarelo, porque realmente a rua lá é estreita, mas do jeito que está bem difícil. E a preocupação com a segurança é latente. Então, peço, reveja isso, que a comunidade ficará satisfeita. Obrigado, senhor presidente. Acabou, não tem mais, vereador. Não tem como. Obrigado. Com a palavra o vereador Joel Correia, na tribuna. Boa noite a todos novamente. Hoje eu venho aqui para falar sobre um projeto que apresentei aqui na casa, protocolei, um projeto de interesse de todos e gostaria de contar com todos os colegas, que é um projeto para proteger nossas crianças, né? Recentemente, aqui em Caxias do Sul, um caso se tornou notícia a nível nacional, onde uma professora bateu em uma criança de apenas 4 anos. Exatamente, pegou uma pilha de livros e acertou a cabeça da criança de apenas 4 anos. Na versão da professora, ela fala que a criança se machucou na pia, bateu na pia e acabou machucando a boca. Mas, para a felicidade de todos, havia câmeras na sala de aula. E essas câmeras, então, flagraram o que realmente aconteceu. A professora batendo na criança. Mas se não tivesse as câmeras, como é que ficaria? Ficaria valendo a versão da professora. Ia ser muito difícil descobrir a verdade, porque é uma criança indefesa. Então, é comprovado que as câmeras de segurança reforçam muito a integridade das crianças dentro da sala de aula. Então, protocolei aqui um projeto de lei para que, no município, as escolas particulares de segurança pública, de segurança privada, um projeto de lei para que as escolas de ensino fundamental tenham, em salas de aulas, câmeras de monitoramento. Essa obrigatoriedade fica para todas as escolas da rede particular. E também, juntamente com isso, estou fazendo uma indicação ao Poder Municipal, ao Executivo, para que também faça o mesmo projeto para as escolas municipais. Porque aqui é muito importante que as crianças tenham esse cuidado, que a gente olhe para as crianças, para que não aconteça mais essas coisas. Eu, como pai, tenho um filho desta idade, de 4 anos, me coloco no lugar desses pais. Então, por isso que eu vejo a importância da gente proteger nossas crianças. Então, fica aqui a minha indicação desse projeto também para o Executivo Municipal, para que seja aceito este projeto de colocar câmeras nas escolas públicas do município. Então, conto com o apoio de todos os colegas aqui para que a gente proteja as nossas famílias. Porque proteger as crianças não é ideologia, é um dever. Então, não importa se é esquerda, direita, é centro, eu acho que todos aqui a gente deve pensar nisso, nas crianças. Porque uma família forte só se constrói com a criança protegida. Então, acho que conto com o apoio de todos os colegas para que esse projeto vá adiante e as escolas tenham câmeras de monitoramento em todas as salas de aula, em todas as dependências da escola, para que a gente possa garantir a integridade das crianças. Também que, posterior a esse projeto de lei, que em qualquer situação, que seja acionado imediatamente o Conselho Tutelar, a Brigada Militar e a Polícia Civil, mediante qualquer suspeita de agressão às nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido... Com a palavra, o vereador Silene Monteiro. Peço que conste em ata essa minha manifestação aí de pesar. Quero informar aqui a todos o falecimento do meu tio, aí, o Libório Balbinotti, ocorrido hoje à tarde na comunidade de Caravaggio. O senhor Libório foi um verdadeiro líder comunitário, atuou como presidente do Saturno, colaborou intensamente com a Diocese de Caravaggio e sempre esteve presente nas festas da comunidade e na Romaria da Nossa Senhora de Caravaggio. Morador da Picada Estorta, agricultor dedicado, sustentava a família com o cultivo da uva, mantendo viva a tradição e o trabalho da nossa terra. Então, aqui deixo registrado o reconhecimento pela sua trajetória e contribuição à comunidade de Caravaggio, além de convidar a todos aí que quiserem prestar as últimas homenagens. O inteiro será amanhã às 16 horas na comunidade de Caravaggio. É isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, a todos aqui presentes. E eu gostaria também de agradecer aí a Patrícia de Lima, que se encontra nesse momento na casa aqui, e me recebeu em sua casa também essa semana. Eu acredito que muitos aqui assistiram o vídeo dela, onde ela cita, então, alguns problemas que ela vem enfrentando nessa questão da saúde, né? Onde tem uma cirurgia marcada via Estado, né? Mas não está tendo o retorno do Estado também quanto a isso, né? Muitos dias se passaram, mais de 8 meses aí, né? E eu acredito que com a força da casa aqui, os demais vereadores cobrando também o Poder Executivo e o Governo do Estado, nós vamos conseguir ter uma resposta quanto a isso, né? E também tem uma questão aqui que foi protocolado, né, no dia 9/8/2024, às 16 horas e 51 minutos, uma consulta, né, onde ela precisa fazer essa consulta, né, da questão de coluna. E a fila de espera, então, passa aí de 1 ano, e a média de espera é 876 dias. É inadmissível que alguém espere todos esses dias para uma consulta. Então, beira ao ridículo, né? Então, eu espero de coração mesmo, Patrícia, que a casa aqui consiga te auxiliar, no que depender de mim, e eu acredito que os demais vereadores também, para que a gente possa cobrar, né, a Secretaria de Saúde e o Governo do Estado para que essa consulta, que é dever, né, possa sair do papel e que possa estar te ajudando. Tá? Então, assim, e mais uma vez, obrigado por estar aqui até agora. Eu acredito que tu está aí com dores, mas está firme e forte aí. Então, muito obrigado. No que depender de mim, pode ter certeza que a gente vai fazer acontecer. Muito obrigado. Uma parte, o Juliano. Uma parte é o vereador Juliano Balgatti. Importante, né? Até porque quando a gente fala em saúde, tudo que envolve cirurgia, exame, as 3 coisas que eu escuto da Secretaria de Saúde: ou é o gerente, ou é o GERCOM, ou é o LGPD, não pode dar informações. É a Santíssima Trindade da Secretaria de Saúde. Tu deve ter ouvido isso aí, né? Não é vozes na minha cabeça. Quando lá atrás, vereador Darlan, o governo do Estado, ele implementou isso, e foi meio que de supetão, né? Foi de um dia para a noite. Infelizmente, os municípios aceitaram. Os municípios deviam ter batido pela com a Rita Bergamo e com o governador Eduardo Leite. Porque a ideia, em tese, não era ruim, mas a prática é totalmente oposta. E eu quero propor aqui, vereador, uma solução: que o município faça uma chamada pública e compre vagas de cirurgia. Tem recurso em caixa. Se esperar o Estado, quanto tempo essa senhora vai ficar passando dor? Obrigado pela parte. Obrigado. Encerrou a fala, vereador. Obrigado, vereador Darlan. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, meus colegas e minhas colegas vereadoras. Boa noite, senhora Patrícia. Boa noite, Glória. Boa noite, o Silvestrin. Nossas equipes de reportagem, né? E nossos colaboradores. Bem, em primeiro lugar, para não me esquecer, quero convidar a todos para depois da determinada sessão, nós vamos ter uma reunião, tá? E bem rápida, certo? Conto com todos. Obrigado. Bem, na linha dos vereadores Silo e Pastor Davi, eu também quero expressar o orgulho que eu tenho de fazer parte de uma administração que, nos 8 meses em que iniciou, já tem mais de 50 obras que foram iniciadas. Outras tantas que foram terminadas. Eu não vou entrar no mérito agora de nomear a cada uma, porque não há tempo, são muitas. Mas eu acredito que, com o passar dos dias, meus colegas, né, da base também vão falar sobre isso. E nós vamos acabar conseguindo enumerar
nomear todas essas obras que foram iniciadas. Bem, eu queria deixar uma frase do nosso sempre vereador Gasolina, onde o vereador diz: eu não tenho vergonha de mudar de opinião, porque eu não tenho vergonha de pensar. Eu não estou aqui para defender ninguém, nem muito menos para acusar. Não estou. Mas talvez o ex-vereador e atual ex-prefeito, Thiago Brunet, simplesmente tenha pensado e mudado de opinião. Tem tanto vereador que muda até de partido. Por que nós não vamos... Por que a gente não vai considerar uma pessoa que muda de opinião? Porque, afinal de contas, mudar de partido é uma coisa muito séria também. Então, eu penso que não devemos só acusar. Vamos conversar com ele. Quem tem essa ideia, converse com ele. Né? E reflita o que aconteceu. Então, vamos ser um pouco mais respeitosos quanto a isso e entender o que significa mudar de opinião. Bem, o que eu tinha para hoje é isso, né? Mas eu queria me somar também à fala da vereadora Glaci. Nossas crianças são o nosso tesouro. São o futuro. Elas são o passado, o presente e são o futuro. Nós não podemos, sob hipótese alguma, não podemos fechar os olhos ao que acontece com nossas crianças. E o mais importante de tudo é que a gente tem que lutar pelo bem delas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que eu estou muito contente pelo que eu presenciei na semana passada, na quinta-feira de manhã, onde foi dada então a ordem de serviço com relação àquela quadra poliesportiva lá no bairro 1º de Maio. Me lembro como se fosse hoje que eu e a Sandra, presidente do bairro, fomos até a prefeitura para conversar sobre aquela área. Conversamos também com o Silonei, que estava responsável pelas praças naquele momento, né, vereador? O vereador foi lá com a gente, junto com o Chen, né? Ademir Colombo, né? Para a gente analisar com relação a se fazer mais praças lá no bairro. E naquele dia também estivemos visitando uma praça, uma possível praça em frente daquele complexo que foi feito lá no bairro, que virou uma praça muito boa, né? E está lá para quem quiser ver. E aí, depois disso, nós fomos com a Sandra também conversar com o responsável do setor para ver com relação àquele local, para ver se poderia ser feito ali a quadra poliesportiva. E para nossa alegria, sim, havia possibilidade e prontamente foi feito o projeto, foi investido o valor e lá vai ser construída então e não vai ser totalmente terminada, vai ter até a cobertura, mas depois vai precisar fechar. Então é um processo ainda, né? Mas o nosso bairro está muito bonito e as crianças, elas daquela região ali já não mais necessitarão jogar a bola na rua, colocando os tênis como goleiras, né? Então é muito bom a gente poder, nessas horas que dá uma satisfação de ser vereador, de poder lutar por alguma coisa e ver que realmente acontece. Nem tudo acontece, né? Nem tudo dá para fazer, mas eu fico muito contente com isso. E eu peço à população então que usem com carinho
né? Afinal de contas, é um projeto de muitas mãos e uma necessidade de muitas décadas que nós temos lá no bairro. E também que usem com cuidado, né? Para manter as coisas, né? Porque tudo custa dinheiro. A gente sabe que não é simples fazer, né? Então, a gente vê que é importante que a população também faça a sua parte, né? E contribua com sugestões. O problema é que no nosso bairro não tem mais áreas. São pouquíssimas áreas que dá para usar nesse sentido. E até teria, mas é morro, relevo, não proporciona isso, né? Então, nosso bairro foi crescendo e todas as áreas foram sendo usadas para moradia, e é isso que tem que fazer mesmo, tem que usar, tem que, né? Mas é sempre bom quando a gente pode fazer isso e deixar algum espacinho ali, né? Porque nós também olhamos outras áreas, né, vereador? E as outras áreas não permitem, né? Então, fico muito contente com o que está acontecendo. Agradecer ao vereador Silonei também, o nosso prefeito, pela visão que está tendo com o nosso bairro, e que a gente possa usufruir com carinho. Uma parte ao vereador Silonei, por favor. Uma parte ao vereador Silonei Monteiro. Bairro do tamanho do 1º de maio, e não tinha, né, uma praça, né? Então a gente ficou muito contente naquela época lá, que realmente não tinha lugar para construir uma praça, né? E ninguém acreditava que aquele espaço sairia uma praça. Um complexo bom que estava lá abandonado. Conseguimos trazer essa praça aí que está fazendo muito esses dias. Eu fui lá no fim de semana, o pessoal está usando. Que bom que estão usando, né? Então, aí, e a mesma questão essa, né, do ginásio, né? Não, se for ver, não tinha um lugar para fazer um ginásio. E com dedicação, um pouco de vontade, a gente sempre dá um jeito de arrumar algum lugar para fazer, para o pessoal praticar esporte. E agora, após muitos anos, vão ter um lugar como este lá. É isso. Muito obrigado. E um outro detalhe importante também, eu acho que tem um local que seria muito apropriado, que é aquele terreno que tem atrás... Pode continuar. Atrás do Olga Ramos, que não está sendo usado. Então, vamos tentar mexer os pauzinhos para que, de repente, possa ser feita uma troca ali, novamente, né? Parece que, se eu não estou enganado, já era do município, depois foi feita uma troca, e aí está lá. Agora, já pensou se fosse permutado, então, quem sabe, por uma outra área, né? E, de repente, fazia ali, seria muito próximo, então, do posto de saúde lá em cima, teríamos uma outra área muito boa. Então, vou trabalhar com relação a isso também, para que a gente possa ter uma outra área, que daí é um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que dá. Acho que se a gente tiver vontade política e determinação em fazer a coisa da maneira dentro da lei, nós podemos conseguir. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, senhor presidente. Eu quero me somar um pouco aqui à fala do vereador Juliano, que também me causa uma estranheza e até uma preocupação, vereador, sobre a saída do Valdecir, né? E para quem eu acho que está nos escutando também é importante a gente frisar que o cargo de procurador-geral, ele é um cargo de confiança, porque ele pode ser nomeado por alguém que é concursado ou alguém também, né, como CC. Então, esse espaço na administração é um espaço de confiança. E eu não sei o porquê, mas eu fico bem preocupada com a saída do Dr. Valdecir, que é um profissional excelente, e sinto também por isso. Então, acho que a gente tem que ficar bem em alerta agora, neste momento, para entender quais são os próximos passos da administração. Quero falar sobre outra coisa aqui também, que a vereadora Fernanda trouxe, que é a questão do cabide de emprego. Eu acho que essa fala não condiz com a realidade do município, até porque quantos contratos temporários nós temos? 217, mais ou menos, né? Isso também é uma forma, né, de nomear pessoas ali. Quantos cargos temos na Ecofar? Nós sabemos hoje? Eu não sei. Quantos cargos nós temos no ProSaúde? Porque a gente sabe que são indicações do governo também. Nós já estivemos lá. Então, isso também não é um cabide de empregos? Não, não é. Sabe por que não é? Porque as pessoas precisam do serviço. Então, eu sou a favor da municipalização da água, eu não estou convencida disso. Eu posso falar por mim. Eu estou convencida que a gente precisa de um estudo para apontar o que realmente a cidade precisa. Esse estudo mesmo a gente pode usar como termo de referência na licitação, o que for apontado ali. E se hoje, né, como a fala do vice-prefeito diz também, que nós não temos uma bagagem técnica na prefeitura, talvez, que possa nos auxiliar, esse estudo vai poder auxiliar.
esse estudo vai poder dizer, isso que a gente precisa, coloque isso no termo de referência, isso na licitação. Então, esta é a minha opinião em relação a isso. E eu discordo também quando ele diz que nós não temos, porque eu acho que nós temos um quadro técnico muito bom na prefeitura e que poderia, sim, fazer esse termo de referência dessa licitação para estar, então, contratando uma empresa realmente decente, uma empresa que vai prestar o serviço que Farroupilha precisa e merece. Outra coisa também que eu quero me somar à fala do vereador Joel. Acho que, para todo mundo que viu, que assistiu aquele vídeo, foi assim de uma tristeza profunda, né? O que aconteceu com aquela criança, uma criança tão pequena. E, se eu não me engano, amoleceu 6 dentes da boca dela, né? Da boca dele, no caso, que era um menino. E aquilo ali me deixou muito impactada também, porque, como o senhor falou que é pai, eu também sou mãe, e eu penso que aquilo ali poderia ter acontecido com uma filha minha, né? E eu me coloco, então, no lugar daquela família. E agora eu lhe pergunto, imagina para crianças com deficiência, que são não verbais. Isso jamais, nunca na vida, essa criança conseguiria verbalizar, né? Contar para os pais, então, o que teria acontecido. Então, eu acho que é importante, sim, a gente ter uma forma de cuidar das crianças, porque, como bem a doutora Eleonora falou, é o presente, o passado e o futuro, e é importantíssimo a gente falar sobre isso. Sobre a questão do vereador Darlan, também anotei aqui para falar sobre a Patrícia, acho que ela já foi embora. E é inadmissível esperar 867 dias, é isso, né? E 76 dias por uma consulta. Agora, o senhor imagina, quando a gente fala aqui nessa casa que a fila da fono está em 9, 10 meses, da TO, então nem se fala porque não tem mais fila. E eu espero que agora o senhor, enquanto vereador da base, o governo lhe escute, porque eu acho que é mais fácil o senhor, sendo da base, ser ouvido do que nós da oposição, que muitas vezes a gente aqui fala as mesmas coisas e chegam as mesmas demandas toda semana nos nossos gabinetes e nada muda. Então, era isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Fernanda Correia. Obrigado, senhor presidente. Eu me somo aqui também à fala do colega vereador Juliano e da Fran, quando falo da renúncia do cargo do doutor Valdecir. Né, as razões, embora não foram divulgadas, a gente começa a entender, nesse contexto geral, aí não pode deixar de imaginar muitas coisas. Então, é lamentável, né, ele ter saído, e fica aí vários questionamentos. Deixo registrado também aqui os parabéns ao tema, colega vereadora Glaci, que tu trouxe à tribuna. As crianças são o futuro, né? E por isso a importância do cuidado com elas. E quero também falar, quando se fala em saúde aqui, dessa espera, já foi levantado também aqui, né, pastor Davi, as cirurgias de cataratas. Não sei como está, né, agora essa demanda. Enquanto eu estava de licença, eu acompanhei a sessão e vi que o senhor tinha conseguido uma emenda para a realização para a emenda 200 mil. Então, não sei como está, se já começaram a fazer, se não fizeram, como que está o andamento, tá? Mas essa espera realmente é o que a gente sempre traz aqui, né? Saúde não espera. Quando alguém sente dor ou necessita, tem que ser para ontem. E eu quero falar aqui de um programa que eu recebi recentemente no nosso gabinete, o deputado estadual Thiago Duarte, do União Brasil, que ele nos apresentou uma lei complementar, 16.163, que criou o programa Pró-Hospitais RS. Eu não sei, eu não tenho informação, na verdade, correta, se o nosso hospital já tem esse programa, tá? Mas é um programa que ele foi aprovado ainda no ano passado, e ele permite que as empresas, né, direcione 5% do ICMS devido ao Estado diretamente aos hospitais locais. No nosso caso, seria o Hospital São Carlos, tá? E aí eu até procurei entender, porque assim, quando eu faço imposto de renda lá, o meu contador, ele não me diz assim, tu quer deixar 5% para
para destinar para tal entidade, o meu contador ele não fala isso. Mas eu entendo que, diante de tudo que a gente passa, das solicitações que a gente tem aqui, esse programa, a gente tem o direito de informar, né, comunicar e solicitar que essas informações cheguem até o cidadão. E se não tem no nosso hospital, é importante, né, o hospital preparar as pessoas técnicas para a elaboração dos projetos e capacitação desses recursos, desses incentivos fiscais. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, né, que nós recebemos a visita do deputado e ele nos trouxe essa lei. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte ao colega vereador Catafesta. Vereadora, obrigado pela parte. Você fala aqui, traz o assunto junto com o colega Juliano, e a Fran também levanta essa questão sobre o procurador do município. Eu era vereador no período em que o procurador Valdecir foi afastado do cargo de procurador-geral e ali foi colocado uma outra figura no trabalho que ele exercia. E ele faz um parecer aqui contrário a essa continuação do contrato aqui com a Corsan. E isso é importante a gente ter isso, gente, vereadores, colegas, na mente. Vai ter problema nesses 37 anos. Ela não vai cumprir o que não está cumprindo em outros municípios, a Corsan, ou essa nova empresa. Então, vai acontecer o seguinte, o Jonas vai viajar, vai se afastar do cargo, estou falando que vai acontecer, e o Thiago Brunet vai assinar. Ali na frente, escrevam o que eu estou falando. E cada um dos 15 que vão estar aqui, quem votar favorável, se vier para casa, vai ter esse peso aí, 37 anos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra com a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Eu quero fazer minha fala aqui me compadecendo com a situação da Patrícia. Eu entendo que quando as pessoas têm dor, a dor não espera, né? E eu, enquanto representante da comunidade, às vezes me sinto frustrada em ver a situação que as pessoas têm que passar. Porque muitas vezes a consulta lá no posto de saúde com o doutor coloca lá no prontuário que a situação é grave. E aí a gente se vê refém do Estado. Aí pessoas esperando mais de 800 dias para uma consulta. Tem pessoas esperando para fazer consulta com o oculista, que a visão também é uma coisa muito importante. Não adianta a gente ter as coisas belas, mas não conseguir enxergar. Então, não sei, tem que ter algum meio que a gente pudesse fazer com que o governo do Estado entenda que quando as pessoas estão com dor, tem alguma situação como a da Patrícia, que é uma situação que só quem passa, já passei por isso também, mas quem tem o plano de saúde muitas vezes é atendido rapidamente, mas quem depende do SUS tem que ficar aguardando, porque se não tem o dinheiro ele não é nem atendido. Então, não dá mais para a gente ficar refém do Estado. Tem que ter alguma forma da gente reverter essa situação aí e não ficar refém. O nosso município, todo mundo contribui, todo mundo paga seus impostos. O mínimo que a gente tem que ter é saúde. E a nossa saúde aqui, a gente não pode reclamar. Até em termos de postos de saúde, o nosso hospital, as pessoas são bem atendidas. Mas quando se depara com depender do Estado, está complicado. Está complicado e não dá mais para a gente, enquanto representante, ficar calado. Nem nós, enquanto representante, às vezes não sabemos nem para quem a gente tem que gritar. Porque hoje, quando a gente tiver que ir lá pedir alguma informação, a gente não consegue, por causa da lei de proteção de dados. Não se consegue alguma informação. Só tendo lá o prontuário e muitas vezes se depara com essa informação. Mais de 800 dias para se conseguir fazer uma consulta. É inadmissível. Eu também me sinto, às vezes, frustrada com essa situação e de mãos atadas, sem saber o que fazer também. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Glaci. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança ao vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, vou fazer uso do espaço de liderança para falar sobre algo importante, sobre a Universidade Federal da Serra Gaúcha, que está cada dia mais próximo. Eu quero, de antemão, agradecer a todos os colegas vereadores que assinaram a moção de apoio destinada ao Conselho Superior Universitário, que nós vamos votar na noite de amanhã, aprovar. E a política ela é muito dinâmica.
Semana passada eu conversava com o Adamati e eu disse o seguinte: se tiver uma brecha, eu vou fazer uma proposta na sexta, que teve uma audiência pública em Caxias, e eu conversava com o vice-reitor, enfim, com a reitora, e na sexta-feira eu participei da audiência pública que aconteceu em Caxias do Sul, onde teve a presença de deputados estaduais, federais, enfim, a reitora, e eu propus que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tenha como sua sede um espaço em Farroupilha, a antiga faculdade cenecista, o CESF. É algo para ser discutido, ser debatido, evidentemente que a universidade vai avaliar, vai fazer o contato, porque tinha como quase certo a aquisição do Campus 8. Eu já trouxe aqui, já comentei, mas pelo alto valor da revitalização da reforma, inviabilizou pelo montante de recursos. Então eu prontamente disse, não, Farroupilha tem um espaço, está praticamente pronto, precisa fazer uma reforma e precisa conversar. Então é uma possibilidade. Imagine vocês, foi sede do Colégio Santiago, foi durante muitos anos a faculdade cenecista, o CESF esteve aí. Tem uma estrutura muito boa, tem espaço na parte externa de trás para ampliação, está bem localizado geograficamente. Está meia quadra, nós temos o terminal de ônibus. É quase um sonho, mas o sonho que leva a gente para frente, já dizia o Suassuna. Então, propor não custa nada. A gente está cada vez mais de perto de conquistar. Durante anos a região sonhou, durante anos a região lutou, e se falava no passado até de tentar federalizar a UX. Não houve êxito, mas agora há uma sinergia, há um entendimento regional da necessidade. E, inclusive, a professora reitora Márcia, já na sexta, também anunciou que há a possibilidade de começar a universidade não apenas com 6 cursos, que cabe aprovação, mais 2, o curso de Psicologia e o curso de Artes Cênicas. Ou seja, dá para fazer acontecer. Então, é uma proposta, claro que a gente sabe que não é a mesma coisa que no mercado e comprar um produto, requer estudo, requer negociação, mas é Farroupilha do espaço sendo olhado, assim como teve outras empresas, como, por exemplo, a Marco Polo apresentou proposta de local, outros lugares lá. Então está aberto, dá para a gente pleitear. Tentar não custa, o não a gente já tem. Mas imagine estar aqui, perto, seria um sonho. Mas agora o próximo passo tudo indica que no dia 15 de setembro terá uma reunião, a reunião do Conselho Superior Universitário, e aos poucos a gente percebe que as resistências internas, que é quase um processo político de convencimento, que é um conselho deliberativo, elas estão caindo porque houve uma celeridade muito grande dessa gestão da professora Márcia, que em menos de um ano que ela assumiu o cargo, ela deu todos os trâmites e tem o interesse, tem o aporte do recurso do governo federal, que também é necessário. Não se faz uma universidade somente com vontade, precisa de dinheiro e tem a garantia de 60 milhões e se busca fechar com 75. Então, quero agradecer a todos que têm somado conosco. Nesses últimos dias tenho conversado com outras câmaras de vereadores, uma mobilização regional latente e que terá frutos muito bons, não somente para Farroupilha, mas toda para a região. Educação, cidadania, dignidade e mão de obra qualificada, e os nossos jovens ficando aqui ajudando a solidificar e edificar cada vez mais a nossa região. Muito obrigado. Obrigado. Está encerrado o espaço destinado ao pequeno expediente. Espaço desse presidente pelo tempo de até 5 minutos. Então, quero aqui agradecer e parabenizar pelas pautas que foram trazidas. Eu acho que a vinda do Rafael da RGE também contribuiu muito para alguns esclarecimentos, né? Também me somo à colocação da vereadora Fernanda sobre o ginásio da escola ou possível escola do presidente Dutra do bairro Medianeira, que está em precárias condições, e o município, o Poder Executivo, Secretaria de Educação, espero que tome providências, tendo em vista que ali precisa de alguém monitorando o local.
E não é uma resposta, é um fato que eu concordo com a senhora. Também aqui eu quero fazer uma fala referente a início de obra do ginásio poliesportivo do bairro 1º de Maio. É uma demanda muito antiga, o vereador Caleb, que reside no bairro em si, também o Cilo, que também capitaneou isso, mas eu faço essa colocação, mas também quero aqui aproveitar e saudar a então vereadora e presidente dessa casa, Maria da Glória Menegoto, e também aos demais servidores públicos que projetaram lá atrás o residencial Vista do Vale. E também uso essa fala porque, na época, eu fui favorável a usar um espaço público para a construção deste espaço, destas 220 moradias. E levo como tema que a minha avaliação é antes moradia do que uma praça. Por isso que eu, aquela oportunidade, votei favorável. Quem estava aqui, vereadora Eleonora, não recordo se o vereador Davi estava aqui também, mas em si, quem está, o vereador Catafesta estava, e votamos favoravelmente a Fernando a mudar um local público para que fosse possível construir moradia. Eu acho que é isso que é importante em si. Também aqui foi falado em crianças, mulheres, crianças, referente ao tema do Joel, parabéns, não desmerecendo os demais temas, por favor, mas também a violência contra mulheres, a questão água é fundamental, a saúde que o Darlan trouxe em si, a universidade, que é uma bandeira de todos nós, né, vereador? Eu sei que o senhor está à frente dessa questão, mas todos nós somos favoráveis a esta vinda e essa construção em si, a questão asfalto também. E aqui eu quero aproveitar que nós estamos na 17ª semana da pessoa com deficiência, que vai do dia 21 ao dia 28 de agosto. E convido os senhores e a população para o dia 28, às 14 horas, acontecerá uma caminhada da Igreja Matriz até passando por várias vias do nosso município. Então, estão convidados também para que quem puder se faça presente, que é um momento importante em si. Também reforço, então, o convite da vereadora Eleonora para que nós nos reunimos agora para definir uma situação que ela é importante, sim, né? E nada mais é tratado. Encerro minha fala, mas também faço encaminhamentos. Encaminhamentos de proposições à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, as emendas número 01, 02, 03, 04 de 2025 ao projeto de lei do Executivo número 22 de 2025. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.